Olá, você está na série Agilidade para Negócios. Eu sou Antônio Muniz e no episódio de hoje a gente vai falar sobre ROI, Retorno sobre Investimento. Esse tema é fundamental para qualquer pessoa que trabalhe em empresas que estejam adotando aí qualquer iniciativa de inovação. Agilidade para Negócios sempre tem que ter como meta melhorar a experiência do cliente para melhorar os resultados de negócio. E não existe um tema tão importante quanto o ROI. Pensa aqui comigo. Você, independentemente da sua atividade atual, você sempre pensa em ROI nas suas coisas pessoais, por exemplo. Dificilmente alguém toma alguma decisão, por exemplo, de ler um livro, de assistir essa live, de ouvir o podcast depois, sem pensar no ROI. Qual o retorno que isso vai me trazer? Inconscientemente, o nosso cérebro faz isso agora. Você, por exemplo, hoje vai sair para almoçar, vai sair para fazer alguma coisa, vai sair da sua casa. Você pensa no ROI, você pensa, eu tenho que fazer um esforço que vai me trazer um resultado, um benefício. E nas empresas, o grande desafio é tangibilizar isso para as pessoas. É que cada equipe saiba como o seu trabalho influencia diretamente o resultado. Então, a gente vai aprofundar esse tema hoje. Se você está assistindo ao vivo, aproveite para colocar suas perguntas, porque no final vai aparecer aqui meu grande amigo Wagner com as perguntas da audiência. A gente está transmitindo aqui pelo meu LinkedIn e também pela plataforma Digital Edu. Pela plataforma você tem um benefício de, no final, receber um certificado de participação aí desse conteúdo, beleza? Mas se você está aqui no meu LinkedIn, ou se você está também nas plataformas da Digital Edu, no próprio LinkedIn, Instagram da Digital Edu, não deixe de curtir esse conteúdo, porque você está avisando o algoritmo que você quer receber novas notificações. É interessante que muitas pessoas assistem pós-live. E pós-live você pode também colocar alguma pergunta, algum comentário, que pode ser que a sua pergunta pós-live vire um tema da série mais à frente. Ou seja, a cada tema a gente pode destrinchar novos temas. Então, o seu comentário, a sua pergunta pode virar aí um tema especial. Olha que interessante. E também você pode assistir esse conteúdo depois lá no Spotify, no podcast Agilidade para Negócios. Mas bora lá, vamos aprofundar aqui o que é o que é ROI na Agilidade para Negócios. Antes de aprofundar especificamente como você aplica isso na agilidade, eu quero trazer elementos conceituais. Sempre é bom explicar os porquês. A palavra ROI, ela é muito conhecida, muito trabalhada, principalmente, para quem é da área de finanças, é da área de estratégia. E, geralmente, a agilidade, como ela veio da tecnologia, é muito comum as pessoas não terem esse vocabulário na ponta da língua, que é um grande problema. O que você tem que ter na sua cabeça sempre? Qualquer iniciativa que você vai trabalhar, então, se você, por exemplo, trabalha com gerência de projetos, trabalha com liderança de iniciativas, você trabalha numa squad mesmo, num time ágil, seja você Scrum Master, Agile Master, Agile Coach, ou se você já é um executivo, um empreendedor. É muito importante que nós tenhamos clareza de como as atividades nossas, se você é líder da sua equipe, estão trazendo ROI para a empresa. Porque o ROI, ele vai tangibilizar se aquele esforço está trazendo um resultado. Por isso que chama retorno sobre o investimento. O retorno do investimento. O nosso cérebro, como eu falei, ele a todo momento está tomando decisão que traz retorno sobre o investimento. O grande problema no âmbito pessoal é que o nosso cérebro é meio sacana. Ele prioriza o retorno no curto prazo.
E esse é o desafio das empresas, porque as empresas são feitas de pessoas. E o grande perigo é essas pessoas pensarem no ROI no curto prazo e não no médio e longo prazo. Claro, é importante o ROI no curto prazo também. Se uma empresa está com problema de caixa, está com dificuldades, está em crise, as iniciativas têm que olhar o ROI para o curto prazo, é verdade. Mas a gente não pode se limitar a isso. Quer ver um exemplo do desafio que é você trabalhar ROI na empresa? Porque, lembra, a empresa é feita de pessoas. Se uma empresa, a maioria das pessoas está pensando no ROI do curto prazo, a gente vai ter grande problema. É muito comum as empresas que estão pensando muito no curto prazo terem problemas de ética, de compliance, de governança, porque tudo a qualquer custo. Esse é um problema. E, naturalmente, a natureza humana nos inclina a pensar muito no curto prazo. Então, a gente tem que ter sabedoria, tem que ter pensamento smart, que é, peraí, essa iniciativa, tudo bem que ela traz um ROI no curto prazo, mas isso é sustentável a longo prazo? Isto é correto ao longo prazo também? Isso é muito importante. E aí, só para abrir um parênteses aqui, como eu sempre gosto de trazer exemplos reais, pensa aqui, eu até coloquei um vídeo hoje lá no meu Stories no Instagram. Se você não me segue, você pode ir lá, Antônio Muniz Oficial. Resumidamente, eu contei justamente uma ideia de ROI pessoal. Eu acordei hoje 5 da manhã, porque eu ia correr. Eu tenho trabalhado aí a minha preparação. 3 vezes na semana eu corro. Eu gosto de correr cedinho de manhã. E hoje eu me planejei para acordar 5 da manhã, para já sair de casa aqui umas 5h30, 5h40. E eu consegui bater essa meta. Por que alguém, em sã consciência, que podia estar dormindo até mais tarde, por exemplo, se eu começo essa live aqui 9 da manhã, se eu quisesse, eu podia acordar 8h30, né? Acordava 8h30, tomava um banho, tomava um café, fazer live. Por que alguém doido acorda 5 da manhã sem nenhuma obrigação para correr? Pensa comigo. No curto prazo, parece muito ruim, porque de verdade, o início da corrida é cansativo pra cação. Fala, o que eu estou fazendo aqui? Esse pensamento vem. Mas eu continuei. No final, foi muito bom. Mesmo que no curto prazo não seja perfeita essa minha decisão de acordar 5 da manhã hoje, no médio e longo prazo, isso é muito bom. Isso é ROI, percebe? O ROI, ele não tem que estar limitado ao curto prazo. O ROI, ele tem que ser uma jornada de 2 coisas, esforço e retorno. Esforço e retorno. Quando eu falo esforço aqui, é investimento. O seu tempo, o dinheiro da empresa, os recursos da empresa, os sistemas, as ferramentas, o tempo da equipe. Então, a todo momento, se a gente quer de verdade gerar agilidade para negócios, nós temos que criar iniciativas que sempre tenham ROI. Mesmo que no curto prazo a gente esteja perdendo aqui para ganhar lá. Por que eu quero reforçar tanto? Por que eu quero reforçar tanto isso? Porque muitas das vezes vem a tentação, não vem? Você está trabalhando numa empresa que está tudo funcionando, mas as pessoas querem colocar agilidade lá só para dizer que tem, só para falar, olha, temos 50 squads e todas elas já estão usando todos os ritos lá do Scrum, do Kanban, do Safe. Olha, conseguimos. Será que tem ROI esse negócio? Não quer dizer que não pode ter ROI. Isso que eu falei agora, 50 times ágeis com Scrum, Kanban, Safe, pode ter e deve ter. Esse é o ponto. Então, quando falamos de ROI, temos que entender do negócio da empresa. A tua empresa
empresa que você trabalha hoje, o time que você trabalha hoje, qual o produto que você entrega? Qual o resultado que você constrói? Qual o resultado que a sua equipe ajuda a construir? Este resultado, preferencialmente, tem que ser tangível. Tudo bem, existem resultados intangíveis. Existem resultados não financeiros, é verdade, existe sim. Mas, se a gente está falando de agilidade para negócios, nós temos que ter clareza que o nosso trabalho, por mais técnico que seja, vamos imaginar, alguém que trabalha desenvolvendo software, alguém que trabalha testando software, alguém que trabalha, por exemplo, orquestrando uma equipe ágil, um agilista, um Scrum Master, um PO, quem trabalha como dono de produto ou gerente de produto, um líder técnico, um executivo, uma executiva, qualquer que seja a tua função, por mais que existam atividades que você não consegue fazer uma ligação direta entre o investimento e o retorno, o esforço e o resultado, é importante fazer essa conexão. Deixa eu explicar aqui, conectando com o OKR, que eu já expliquei em lives anteriores. Não quer dizer que vai ser possível você conectar uma atividade mais operacional, mais rotineira, mais burocrática, a um resultado de negócio diretamente. Nem sempre vai ser possível isso. Mas você vai conectar um grupo de atividades mais operacionais, rotineiras e burocráticas a um resultado de negócio. Isso é possível. O OKR, que eu falei antes, foi para isso. Ou seja, vamos tirar da cabeça aquela história assim, Muniz, mas o meu trabalho é mais interno, o meu trabalho é mais de controle, de governança, eu não consigo ver o ROI. Sempre dá para ver o ROI, sempre dá. Estou dizendo isso porque eu já liderei times em que nós trabalhávamos com governança, eu já dei aula em MBA, em que tinham alunos que trabalhavam, por exemplo, em times mais de suporte, e sempre vi essa história, mas eu não consigo, aquela história, né? Eu não consigo, eu não estou visualizando. E aí a boa notícia é, sempre que a gente não consegue fazer algo, não quer dizer que seja impossível. Vamos pensar aqui na prática. Talvez o trabalho que você faça hoje, até como executivo, até como empreendedor, você não consegue ter clareza para passar para o time, porque esse é o desafio da liderança. O colaborador individual, ele tem que ter esse senso de propriedade, de intraempreendedorismo, de como o seu trabalho se conecta ao todo. É função de cada um. Porém, quem tem cargo de liderança, função de liderança, ou tem uma empresa, esta pessoa tem a missão, a responsabilidade, eu diria até a obrigação de conectar isso para a equipe, de ajudar a equipe a fazer essa conexão direta. Muito bem. Isso é sempre possível. É isso que a gente tem que deixar claro. O fato da gente não conseguir fazer hoje tem que deixar claro na cabeça que não é impossível de fazer. É que eu ainda não tenho as ferramentas, o conhecimento, as habilidades para fazer isso. É só buscar conhecimento, habilidade, ferramenta para fazer isso. Então, queria desmistificar isso. Muitas das vezes, algo que parece impossível hoje para nós, não é possível. Pensa aqui. Se tem uma pessoa capaz de fazer algo, e essa pessoa não é o Superman, a Mulher Maravilha, é uma pessoa normal, pode acreditar que você também consegue. E aqui eu quero abrir um parênteses, eu não quero dar uma de coach aqui, aliás, no meu livro Smart Skills, eu coloquei uma frase lá perigosa, ela faz assim, se eu consigo, você consegue. Eu não acredito nessa frase. Cada um de nós tem habilidades únicas, cada um de nós tem talentos únicos. Lá no livro Smart Skills eu aprofundo o que há de melhor na ciência da personalidade, né?
E aí tem profundidade lá, eu falo de 5 perfis, do Big Five. Não estou dizendo que todos conseguem resultados iguais de todos. Não é isso. Eu estou dizendo o seguinte. Se eu estou dizendo para você aqui, com várias experiências, que eu já vi as pessoas que não conseguiam conectar o seu trabalho ao negócio por falta de conhecimento, habilidade e até exemplos reais para se inspirar, eu tenho certeza que se você hoje vive essa dificuldade, você pessoalmente, ou você percebe que a sua equipe não tem essa clareza, é possível desenvolver. Então, começa daqui, tudo bem? Porque, assim, se tem algo que nós já definimos para nós mesmos, eu não consigo, não vai conseguir mesmo. Interessante isso. Tem uma frase que é atribuída a Henry Ford. Eu não sei se é verdade, tá? Não estava lá para ouvir ele falando, mas tem uma frase muito interessante que atribui a ele assim: se você diz que consegue, ou se você diz que não consegue, você tem razão nas duas situações. Eu estava refletindo, uma frase solta dessa, ela tem uma profundidade tão grande na neurociência que é impressionante. E é assim mesmo. Nós colocamos limites, muitas das vezes, em nós mesmos. Então, imagina, uma liderança que fala assim, né? É muito comum quem trabalha como PO, como PM, que não tem essa visão muito estratégica, acontece assim: recebe uma demanda da diretoria, recebe uma demanda do executivo, ou uma demanda estratégica, e aceita sem entender os porquês, são prioritárias essas demandas, e fala para a equipe: equipe, tem que fazer isso porque a diretoria mandou. Eu não concordo muito não, mas tem que fazer. Essa é a pior coisa que uma liderança faz. Faz aí porque mandaram. Está errado. Aliás, isso não tem nada a ver com agilidade para negócios. Agilidade, lembra? É uma nova maneira de pensar. E por que é tão importante hoje, atualmente? Porque não dá mais para uma pessoa como líder ter todas as respostas. No passado até, em algum momento, dava, né, um pensante e os outros executores. Acabou esse momento. A gente vive uma situação muito mais complexa, em que é difícil demais ter respostas. É muito difícil. Por isso que nós temos que somar a inteligência coletiva da equipe. Todas as pessoas podem contribuir. É claro também que, para contribuir, as pessoas têm que se preparar melhor. Olha que interessante isso. Muitas das vezes as pessoas falam assim: mas eu quero trabalhar com mais liberdade, com mais autonomia. Pô, legal. Está se preparando para isso? Tudo na vida é um equilíbrio. Como é que eu vou contribuir se eu não tenho repertório para contribuir? É difícil. Então, a liderança, quando eu falo de ROI, tem que se preparar muito mais para ter repertório de negócio, além do repertório técnico, mas a equipe também tem que ter mais clareza das coisas e não ficar esperando, esperando o chefe mandar. O chefe não manda, o chefe não roda. Não, tá errado esse negócio, né? Então, ROI, quando a gente fala de verdade, com profundidade desse tema, a gente está dando um salto de patamar. Patamar não, né? Patamar. Está dando um salto. Deixa eu dar um exemplo concreto. Estávamos nós ontem numa reunião com a equipe da editora Brasport. Nós estamos com um caminhão de eventos para participar esse ano. Vários eventos. Alguns eventos são prioritários para nós. Prioritários no sentido mais amplo do ROI, que eu estou falando aqui contigo. Eventos que nós temos uma parceria muito mais estratégica, que trazem um retorno muito maior, tanto o retorno financeiro quanto o retorno não financeiro. Então, a gente definiu muito claramente ontem, na reunião com a equipe, quais eventos do primeiro semestre já estão determinados para nós participarmos. Alguns deles estarei lá fazendo palestra, estarei lá apresentando, estarei lá moderando, e teremos equipe lá com o stand da editora Brasport, com o stand da jornada colaborativa, lançando livros, enfim.
Esses são eventos que o ROI aqui em cima. O que a gente tem que fazer com eventos e você com ações, com iniciativas que você já definiu claramente que o ROI é aqui em cima. Esses você prioriza. Eu já falei aqui em um dos episódios da série Agilidade para Negócios sobre priorização, lembra? Então, a gente vai conectando os pontos, percebe? Então, definimos aqui, ó, existem alguns eventos que são prioridade máxima, porque o ROI é maior. Aí tá bom. Aí nós viemos para uma outra prateleira, para uma outra categoria. Eventos que temos interesse em participar, mas não tem uma parceria tão estratégica entre a Editora Brasport, Jornada Colaborativa e evento. Queremos, mas nem sempre vamos conseguir. E olhamos lá um desses eventos, ainda no primeiro semestre, que temos interesse, sempre participamos em todo ano, mas nesse ano entendemos que o ROI não é tão vantajoso. E decidimos não participar. O que eu quero dizer sobre isso? Se dependesse da nossa vontade, da minha então, que adoro estar em eventos, conhecer novas pessoas, interagir com nossos autores, estaríamos em todos os eventos. Chovem convites para participarmos de eventos, chove. Mas eu tenho que avaliar o ROI também. O meu tempo, eu tenho que dividir entre a Editora Brasport, entre a Advisor, entre a Anguera, entre Jornada Colaborativa. Estou falando só de 3 ou de 4 ações profissionais, né? Embora a jornada seja um trabalho mais voluntário, mas dá trabalho. Eu sou pai de 2 filhos. Eu tenho as minhas atividades para cuidar da minha saúde. Eu tenho a minha esposa, que eu tenho que dar atenção. Tem um montão de coisa para fazer. Então, quando falamos de ROI, eu tenho que olhar conectando priorização, retorno sobre investimento. Melhor, eu tenho que olhar o retorno sobre o investimento, ou seja, o esforço e o benefício, e aí eu vou usar a priorização. Porque tudo ninguém faz. Você pode pegar aí, pensa numa empresa que você entende que tem muito dinheiro, qualquer empresa, muito dinheiro. A empresa tem dinheiro pra caramba. Tenha certeza que essa mesma empresa não consegue fazer tudo. Então, quando falamos de ROI, nós temos que dar um passo atrás. Já falamos aqui de priorização. Mas a gente combina as duas coisas. Ou seja, a priorização vai depender da análise do ROI. E o ROI vai depender da priorização também do que você vai fazer que não é financeiro. Isso é importante. O exemplo que eu falei hoje da minha corrida, de acordar às 5 da manhã, eu não ganhei dinheiro nenhum. Olha que interessante. Na verdade, eu investi meu tempo, eu até me preparei comprando um tênis novo, comprando um short com compressão para correr melhor, para me recuperar melhor. Então, eu investi tempo e dinheiro em coisas para eu correr, para minimizar a lesão. Estou nem pensando em resultado, eu sou amador, corredor amador, né? Estou pensando em me preparar bem para ter saúde. Percebe que muitas das vezes também, na tua empresa, você vai investir em coisas que você não vai ter resultado financeiro direto. Você vai ter resultados mais intangíveis e que são importantes. Nem todo ROI tem que ser financeiro. Esse é outro ponto. Mas temos que ter clareza se realmente isso está trazendo retorno. Então, eu estou dando essa introdução, como sempre, aqui, para ficar muito claro que se você hoje não consegue conectar as suas atividades com esse indicador tão importante que é o ROI, não quer dizer que seja impossível. Quer dizer que você, talvez, eu diria quase sempre, não se debruçou sobre isso. Essa é a verdade. Tenha certeza. Se você parar um tempo, um pouquinho do seu tempo,
e começar a refletir do que eu estou falando aqui, você vai conseguir conectar. Voltando aqui para essa decisão que nós tomamos ontem no Conselho Editorial da Brasport. A equipe teve que avisar lá o evento, olha, gostaríamos muito de estar com vocês, mas não será possível. Temos interesse nos próximos, mas a gente tem que avaliar com mais calma, nos avise com antecedência. Essa é outra coisa também. Muitas das vezes, a priorização, ela requer uma avaliação do custo de oportunidade. Anota essa aí. Quando nós falamos de ROI, é muito comum a gente usar isso também quando a gente está avaliando portfólio de iniciativas. Se você trabalha como gerente de projetos, por exemplo, ou como gerente de programa, ou como gerente de portfólio, essa conexão é fundamental, não é? Toda empresa tem um caminhão de projetos propostos. Nem todos serão aprovados. O ROI é um item fundamental na avaliação, na aprovação e na reprovação de projetos. Então, quanto antes você sabe o que você vai fazer, ou, anota essa aí, quanto antes você propõe um projeto, se ele entra na fila com antecedência, é mais provável que ele vai ser avaliado. Com mais calma. Se você deixa para propor o seu projeto, a sua iniciativa, mais lá na frente, pode perder o time. Então, esse é um ponto. Mas deixa eu falar sobre custo de oportunidade, que tem a ver com ROI. O que é o custo de oportunidade? Você, na sua vida pessoal, e toda empresa, nas suas iniciativas estratégicas, tem muito mais atividade do que recursos para executar essa atividade. Geralmente é assim, né? A gente tem muita coisa para fazer e poucos recursos. Você, por exemplo, tem muito mais coisa que você gostaria de fazer na tua vida do que tempo. É normal. Todos nós temos 24 horas. Na verdade, é uma mentira isso. A gente não tem 24 horas, né? Você tem a hora do sono, né? Você não tem. Deveria tirar o seu sono para fazer coisas. O sono deveria ser inegociável. De 7 a 8 horas aí. Então, você não tem 24. Vamos lá, tira 8. Você tem 16 horas para produzir. Tudo bem? Então, o que é o custo de oportunidade? É você saber o seguinte, se eu faço atividade A, eu não consigo fazer atividade B. Então, custo de oportunidade é eu saber o seguinte, ao fazer atividade A, eu estou perdendo a oportunidade de fazer atividade B. Então, eu tenho que estar muito seguro que a atividade A que eu estou escolhendo, ela traz um ROI maior do que a atividade B. E esse conceito aí de custo de oportunidade é pouco explorado. Porque a gente é assim, eu fiz o que deu. Mas será que está certo isso? Fazer o que deu? Não. Eu deveria fazer o que vai trazer mais retorno. E deixa eu de novo aqui falar de exemplos reais da tua vida. Aliás, você deve ter observado que eu tenho falado bastante aí da importância da atividade física. Poderia falar da atividade física, da alimentação, do sono. Eu tenho estudado com profundidade isso. Mas o que eu falo até com a minha equipe é o seguinte, de nada adianta a pessoa fala assim, Muniz, mas eu não tenho tempo de fazer atividade física. Eu falo com as pessoas, faça pelo menos uma caminhada. Começa com 5 minutos, se você está parado. E vai aumentando aos pouquinhos. Que minimamente você consiga, em 3 vezes na semana, 1 hora de caminhada já está ótimo. Melhor que 0. 1 hora de caminhada vai trazer muito retorno sobre o seu investimento de tempo. Então a pessoa fala para mim assim, alguns já falaram isso, e eu já falei isso, tudo bem? Aí eu estou falando de mim também. Eu já falei isso, não tenho tempo. Eu trabalho muito, eu estudo muito, eu tenho que descansar. E é a pior coisa que as pessoas fazem. Porque uma atividade física, igual eu fiz hoje, 5 da manhã, o retorno dela é imediato.
não financeiro. Então, vamos pensar hoje. Eu acordei 5 da manhã, cheguei lá umas 6h40, 5h40, umas 6h30, mais ou menos, eu terminei. Da praia para cá, uns 5 minutinhos andando. Cheguei em casa aqui umas 6h45. 6h45. Aí bebi minha água, fui tomar meu banho, meus filhos já estavam se arrumando para a escola. Fui tomar meu banho, tomei meu café. Coloca aí, 7h15, eu já estava, em ponto de bala. Um montão de ideias na cabeça para fazer hoje. Cheio de energia. Percebe? O retorno sobre esse investimento. Aí eu podia pensar assim, porque eu dormia ontem 10, né? Eu deveria ter dormido 9, 9h30, para ter umas 7 horas de sono. 7 horas de sono me resolve. O meu retorno sobre o investimento hoje, acordar cedo, foi muito maior do que se eu tivesse falado, não consegui dormir mais cedo, eu vou hoje não correr. Percebe o custo de oportunidade? Custo de oportunidade com ROI eu troco, eu tenho duas coisas. Eu posso trocar, ficar dormindo até mais tarde, não correr. Parece bom, não parece? Eu vou ter um pouquinho mais de sono. Só que, ao dormir mais, talvez eu dormiria até mais do que o necessário, aliás, dormir mais que o necessário é tão ruim quanto dormir menos. Nosso corpo é perfeito, tem um equilíbrio. O certo mesmo é você acordar sozinho. Quando acaba a necessidade do sono, o teu corpo te desperta. Foi o que aconteceu comigo hoje. Tá bom. Sem despertador, acordei, 5 da manhã. O que eu estou falando é o seguinte, o que é o custo de oportunidade associado à ROI aqui, nesse exemplo concreto? Eu poderia trocar, acordar 5 e correr, para dormir mais um pouco. Mas o retorno desse investimento, do meu tempo, seria pior se eu dormisse até mais tarde do que se fizesse o que eu fiz hoje. Eu não estou dizendo que eu sou perfeito, não. Vai ter dia que vai dar preguicinha e eu vou trocar. Eu vou dormir. Já aconteceu isso, aquela preguicinha chovendo e tal. O que eu estou dizendo é que na empresa acontece a mesmíssima coisa. E aí, para a gente fechar uma conclusão aqui e eu abrir oportunidade para pergunta, deixa eu te falar uma coisa. Muitas das vezes, a gente tem uma equipe, ou uma liderança, ou uma pessoa só, que gosta de fazer atividade A, adora, e não gosta de fazer atividade B. Por gosto pessoal mesmo. Muitas das vezes, nas empresas, nós temos pessoas trabalhando na atividade errada, porque gosta, porque é legalzinha, porque parece boa, e deixa de fazer a atividade prioritária, que vai trazer mais ROI. Isso é um perigo. Perigo. E cá entre nós, acontece todo dia nas empresas. Porque nós somos humanos. Nós temos os nossos vieses, as nossas preferências. E muitas das vezes estamos trabalhando naquilo que parece gostosinho, naquilo que é legalzinho, naquilo que todo mundo, né? Na agilidade tem isso, a gente sabe, né? As pessoas são empolgadas. Eu já vivi esse momento, eu confesso aqui. É maneiro, né? As pessoas super animadas e vai, e discovery para lá, e pulinho para cá, é maneiro. Só que muitas das vezes a gente está fazendo essas paradas todas e não está trazendo um ROI e está deixando de fazer a outra coisa que não é tão gostosinha, que não é tão legalzinha e não traz ROI. Aí, o custo de oportunidade para a empresa é prejudicial. Estamos deixando de fazer o que importa para fazer o que é gostosinho. Eu já devo ter dado um exemplo aqui para você que eu adoro chocolate, ovo maltine, milkshake ovo maltine, né? Cappuccino, adoro. Sorvete, meu Deus do céu. Adoro. No curto prazo, é uma delícia. Vou pegar aqui e comer um monte, um pote de sorvete, 2 litros, eu consigo, já fiz isso. No curto prazo é uma delicinha, não é? Só que o ROI é negativo. Não é que eu coma e não vai acontecer nada, né, de bom. Vai acontecer só coisa ruim.
Então, nas empresas, a mesma coisa. Às vezes, a gente está fazendo algo que, além de não trazer ROI, traz ROI negativo. É aquilo que não deveria ser feito nunca. E por quê? Não é que as pessoas são cruéis, maldosas, sacanas, querem atrapalhar a empresa. É porque falta uma direção estratégica. É importante ter liderança preparada para isso. Para mostrar claramente para a equipe qual a direção e acompanhar se as pessoas estão entregando os resultados para chegar naquela direção. Então, agilidade para negócios precisa de ROI. E para ter ROI, precisamos de método, processo, ferramenta, liderança, equipe antifrágil, equipe que se desafia a não fazer o gostosinho. Hoje é terça, né? Anteontem eu fui com meus filhos na praia. Sempre que possível eu vou. Eles adoram. E aí na volta, eles correram comigo. O Lucas correu 5 km comigo no domingo. Eu falei, ó, vai ganhar um sorvete. Tem um sorvete aqui, sorvete do Alex, que eles adoram. Então, vai ter uma recompensa. Qual o retorno? O Lucas até gosta de correr comigo. Vai correr e no final vai ter um sorvetinho e vai ter praia. E a Luísa também. Ela está treinando ainda. Ela não consegue correr os 5 km, mas entre andar e correr ela consegue, 5K. Aliás, domingo agora a gente vai fazer uma corrida, a primeira dela, é a corrida do Flamengo, 5 km. Mas, falando do gostosinho, né? Lá na sorveteria, como eu adoro sorvete, e eu estava com fome, fiquei salivando, quase comprei. Tinha um lá, sem açúcar. Mas a gente sabe que é só, meu Deus, só coisa ruim, né? Não tem açúcar, mas não tem um monte de coisa que faz mal para a saúde. E quando eu como muita besteira, me dá dor de cabeça. Eu tenho isso, um gatilho. E eu fiquei lá. O ROI imediato era tomar o sorvete. Uma delícia lá, casquinha, meu Deus do céu. E eles tomando deles, eu quase pedi no meu. Pum! Consegui me superar. Não pedi. Percebe o que é ROI? Trabalhar com ROI não é fácil. Porque você vai ter que escolher coisas que não são gostosinhas no curto prazo. No meu caso, claro que eu podia. Eu corri, eu faço atividade física, eu podia. Em relação à saúde no geral, não ia me fazer tão mal, mas bem não faria. Podia dar o gatilho da dor de cabeça. Aí me atrapalharia depois. Eu me senti vitorioso. Percebe? ROI, quando você faz o certo, algo que é prioritário, que vai trazer resultado para o negócio da sua empresa, mesmo que você faça alguma coisa que não é o que você queria, que não é o gostosinho, depois você se sente orgulhoso de você. Você que é líder, a tua equipe vai te fazer orgulhoso como líder. Você vai se sentir orgulhoso como líder. Isso é aplicar ROI na vida, percebe? Nem sempre, aliás, na maioria das vezes, praticar ROI é fazer o que é impopular. É fazer o que você mesmo não queria fazer, mas tem que fazer. Né? A diferença de adulto para criança, qual que é? A criança faz o que quer. Se ela não tem pais, sei lá, que estão acompanhando, a criança faz o que quer, não é? Adulto, faz o que precisa. Então, ROI é papo de adulto. Não é fazer o que é gostosinho, o que é legalzinho. Não, é fazer o que precisa ser feito. Por que a gente está hoje no mundo com a maioria das pessoas sedentárias e com muita doença de comida? Olha só, no passado, eu lembro quando eu era garota, tinha lá as coisas da Etiópia, né, na África, as pessoas morrendo de fome. Hoje, as pessoas não morrem, quer dizer, morre muito mais gente porque come muito do que pessoas que comem pouco. Olha isso que maluquice. Se antes morria mais gente por fome, que ainda morre, infelizmente. Hoje, morrem mais pessoas porque estão sedentárias e obesas. Por quê? É estresse, é não sei o que, a gente come mesmo, a gente conta na comida. Eu mesmo, se eu não me controlar, eu faço isso. Então, o ROI seria o quê? Na vida? Peraí, eu vou comer um negócio que eu sei que vai fazer mal? Não. Eu vou comer mais do que o meu organismo consegue processar? Não. Eu vou ficar o dia inteiro, final de semana, deitado, vendo Netflix? Não.
Se eu estou pensando no ROI. É fácil? Não. Na empresa é a mesma coisa. Precisa de lideranças, mobilizando pessoas para dar uma direção e falar, esse é o caminho. É para lá, hein, gente? Não é para cá, não. É para lá. Ah, não. O objetivo final mais importante é que vocês têm maturidade, senioridade para escolher caminhos diferentes? Beleza, vai. Mas entrega o resultado. Isso é agilidade para negócios. Isso é ROI. E vamos lá, então. Vamos ver se temos perguntas. Meu grande amigo Wagner. Esse cara é bom, hein? Fala, Wagner, ele aparece, rapaz. Bom dia, bom dia. Fala, meu grande amigo Wagner, bom dia. Maravilha. Primeiro aqui dando boas-vindas a todo mundo que está aqui com a gente hoje, na nova, né, nessa série que começou esse ano, Agilidade para Negócios, com muita coisa bacana, toda terça-feira, quinta-feira. Vai ter ali vai manter a terça-feira, né, Muniz? A partir de março. E na quinta teremos novidade, hein? Depois a gente fala aí. Eu gosto de dar spoiler. Não vou falar pro povo o que é, não, hein? Boa, vai ter grandes novidades nas quintas-feiras da outra semana. A gente avisa na quinta-feira, né, Wagner? Isso aí. Quinta agora vai ter de novo, né? O Agilidade para Negócios. Mas a partir de março, nós teremos aí terça e quinta, duas séries um pouco diferentes. Mas depois a gente fala mais sobre isso. Né, dar boas-vindas aqui ao Wagner Paleta, grande Mona Lisa, Bruno Jardim, Luciana Trindade, Wander, Rai Lucas, Leandro Simões, aqui na Digital Edu tem aqui Paulo Rafael, seja bem-vindo, Aldevane, Carolina, Mário Gabriel, Ronaldo, o Vander, Leandro Simões, Jona, Márcia Azevedo, Gustavo Barrios, e por aí vai, gente. Vamos lá. Tem pergunta aqui, Muniz. Primeira pergunta, vou até antecipando aqui, o grande Bruno Jardim colocou aqui bem no inicinho. Já vou deixar minha pergunta, pois para mim é um desafio. Vamos lá. Como defender investimento em transformação ágil quando o ROI ainda é intangível no curto prazo? Esse é o grande desafio, né, Wagner e Bruno? Muito boa pergunta. Por quê? Tem até um conceito de curva J em transformações, que é o quê? Geralmente, curva J é assim, né? Primeiro piora para depois melhorar. Esse é o desafio de qualquer transformação. Uma transformação ágil é algo complexo demais, porque uma transformação ágil requer uma transformação cultural, requer capacitar a equipe, conscientizar, cobrar resultado, isso demanda tempo. Muitas das vezes, o resultado atual, ele está funcionando. Né? E aí, o Bruno, essa tua pergunta, ela tem tudo a ver com a curva J, porque uma pessoa séria, uma pessoa honesta, no sentido bom da palavra, numa transformação ágil, tem que deixar claro isso. E aí, né, Wagner, a gente tem livros que falam, em plano de agilidade, você vai fazer o dobro com a metade do tempo. Cara, cuidado com isso. Porque isso não é uma promessa séria, porque sim. Uma empresa grande, uma empresa consolidada, ela é muito complexa. Ela tem vários processos existentes, então é um desafio. Então, beleza, então curva J, temos que saber. Vai piorar para depois melhorar. Mas aí, nós temos que ter inteligência, tem que ser smart. Em que sentido? A dica é, e eu já vivenciei vários projetos assim, a gente vai olhar, sabendo que em muitos casos vai ter um esforço inicial, sem um retorno direto, pensando no todo. Porém, podemos escolher uma equipe, um departamento, um sistema, um processo, e ali a gente melhora. E já mostra um benefício real ali. E isso serve
de motivação. E aí, Wagner, vou dar o exemplo, e a gente até conversou em off um dia desses, de atividade física, né, meu amigo? A gente tem que ter um amigo chato, né, que fica querendo incentivar a gente. E eu estou nesse momento, porque eu voltei. Atividade física é isso, igual a transformação ágil, cara. Primeiro piora, para depois melhorar. Você vê, Wagner, eu já estou sonhando com a maratona, cara. Eu até atualizei hoje lá, para me desafiar, Wagner. Eu botei no meu Instagram lá, futuro maratonista. Eu me inscrevi, Wagner, sem ter condição nenhuma hoje, para meia maratona, 21K, em agosto, 16 de agosto. Eu me inscrevi para me desafiar. Aí hoje eu fui correr todo empolgado, achando que eu já estava top, porque eu corri 6 quilômetros semana passada. Hoje foi um sufoco correr 5. Aí eu pensei, cara, primeiro piora, para depois melhorar. Então, quando a gente tem essa clareza que eu vou chegar lá, eu vou admitir, peraí, vai ter ROI negativo, cara, vai ter ROI que vai atrapalhar. Hoje foi um deles. E aí, Wagner, olha que interessante. Eu, não sei se é todo mundo que corre, mas eu sou assim. No início é uma luta. O primeiro quilômetro, para mim, chega o segundo, terceiro, eu começo leve. Aí termino, feliz. Então, uma transformação ágil, Bruno, é muito isso. Nós temos que comunicar muito claramente para as partes interessadas que não vai ser gostosinho, molezinha, que vai ser fácil. Requer esforço. Só que tem que ter uma clareza do resultado final. Então, eu brinquei que eu coloquei hoje lá no meu Instagram futuro maratonista, que são 42 quilômetros. Aí eu estou sonhando agora que em 2027 eu vou correr a Maratona do Rio. Então, a transformação ágil, a transformação cultural é isso. Nós temos que mirar no resultado final e falar, olha, o nosso sonho é aquele ali. Para isso, nós vamos ter altos e baixos. Então, é assim que a gente consegue trabalhar o que o Bruno perguntou, né? Um ROI que não é imediato, não é tangível. Boa. Tem outra pergunta aqui, Muniz, do Márcio Dantas. Bom dia, Muniz. Quais sinais indicam que uma iniciativa ágil não está gerando ROI e precisa ser revista? Até uma coisa que você trouxe aí, né, Muniz? O pessoal acha que vai ter, né, o dobro do trabalho na metade do tempo e tudo mais, mas o ágil, quando você fala no ágil, né, voltando lá para a base, ela tem muito mais a ver com adaptabilidade, né, Muniz, do que com velocidade em si, né? Então, deixa eu pergunta aí para você. Excelente. Ô, Márcio, essa tua pergunta é muito boa, porque a gente num projeto, numa iniciativa ágil, que eu gosto de chamar jornada ágil, porque nunca acaba, né? O que o Wagner falou muito bem, se o centro da agilidade é adaptabilidade, eu nunca acabo. Eu tenho que continuamente me adaptar ao mercado, ao cliente, ao negócio da empresa. Então, a gente está nessa série aqui, Márcio, falando de agilidade para negócio. Uma empresa, ela nunca tem que se acomodar com o resultado atual e principalmente com o resultado passado, porque o futuro a gente não sabe. Aí vamos lá, pensando na sua pergunta que é muito boa. Como é que eu consigo identificar que aquela iniciativa ágil não está trazendo ROI? Aí tem que definir muito claramente os indicadores no início dessa iniciativa. Então, vamos pensar o seguinte, vamos pegar uma empresa que ela está perdendo o mercado. Os clientes estão mais exigentes, tem mais concorrência. Uma iniciativa ágil nessa questão peraí, o que eu tenho que fazer como empresa que tive muito sucesso no passado e eu estou vendo que eu estou perdendo o cliente. Eu estou reduzindo o faturamento, estou reduzindo receita, estou aumentando despesa. Opa, tem coisa errada. Aí, nesse caso, que é o nosso foco aqui, sempre linkar agilidade para negócio, eu tenho que mirar nesse resultado de negócio. Aí eu vou olhar, peraí, o que eu preciso fazer de diferente para alcançar um resultado de negócio diferente? Aí eu vou olhar, o método que eu uso hoje está adequado? O método tradicional. Aí eu vou olhar, será que o Scrum aqui cabe bem? Será que o Kanban? Será que o Safe?
Será que eu tenho equipe tão madura, ou tenho um parceiro estratégico tão parceiro mesmo, confiável, que eu não posso criar um método meu? Opa, sim. Então, a gente vai fazer o que a gente fala em consultoria de análise as is, a situação atual, para criar o to be, que é a situação futura. Sempre baseado na história ou na necessidade da empresa. Aí, Márcio, então, a premissa é essa, né? Antes de método, qual o resultado de negócio? Aí nós vamos definir as iniciativas. Aí eu tenho que ver, a minha equipe está capacitada para trabalhar desse modo novo? Se sim, tem que ter uma liderança que dê direção e acompanhe. Tenho esse líder? Ah, não tem, então vou capacitar, vou escolher um líder, vou contratar um líder, contratar uma consultoria, eu vou capacitar minha equipe. Aí sim, beleza, definimos. Qual a meta? Aí vai ter a meta final, mas tem as metas intermediárias. Aí vem a tua resposta. Se depois disso tudo eu acompanho que os resultados não estão sendo alcançados, por exemplo, não estou aumentando o número de clientes, não estou aumentando a receita, não estou reduzindo a despesa. Opa! Tudo que eu pensei não está funcionando. Eu tenho que ter humildade e adaptar a minha estratégia. Aí, Wagner, é interessante isso. Pode ser que o modelo de negócio da empresa esteja ultrapassado. Aí não há agilidade, não há método ágil que resolva isso. Eu tenho que mudar o modelo de negócio, eu tenho que mudar de mercado, eu tenho que repensar tudo. E a agilidade pode ajudar nisso? Claro que pode. Mas não é agilidade pela agilidade. É agilidade para negócio. Então, eu tenho observado muito isso no mercado, quando as pessoas têm essa visão mais de negócio, tudo é mais fácil, porque senão a gente começa a justificar assim, não está dando certo porque aquela área ali não está aceitando o Scrum, aquela outra lá quer usar o Kanban, a outra quer o Safe, a outra quer o Scrum, é por isso que não está funcionando. Às vezes não. Às vezes é o passo anterior que não foi dado, e com o passo anterior a gente consegue medir, tá, Márcio, se a iniciativa realmente está trazendo benefício. Aí, Wagner, deixa eu falar que eu acabei esquecendo, né? Sempre que eu termino a live e vem uma pergunta, eu tenho que lembrar, Wagner, de falar dos nossos apoiadores aqui. Essa série Agilidade para Negócios, ela tem o apoio da Universidade Anhanguera, que faz parte do maior grupo educacional do Brasil, cara. A gente tem um orgulho enorme. Fantástico. A gente está lançando o MBA, Agilidade para Negócios com a Anhanguera. Só que a gente foi além. A gente tem também o apoio para essa série aqui, para o MBA, da Advisor IT Services, que é referência em agilidade, DevOps e qualidade de software. Então, a gente fez um MBA que soma o rigor acadêmico da Anhanguera e a visão de mercado da Advisor. Ou seja, se você está gostando desse conteúdo, se você vê que tem sentido aprofundar, se capacitar mais ainda como líder, como especialista em agilidade, por que não participar do processo seletivo para se tornar aluno do nosso MBA? Se você tiver interesse em conhecer um pouco mais, fazer uma entrevista com a nossa equipe, você pode mandar mensagem para o WhatsApp, que vai aparecer daqui a pouquinho aqui, que o Wagner vai colocar. Se você está assistindo essa gravação, pode mandar depois essa mensagem. Mas se você está no meu podcast, Agilidade para Negócios, lá no Spotify, você vai mandar mensagem. Você vai ver a tela, nosso podcast lá, Wagner, tem vídeo também, né? Então, você está vendo aqui, mas se está ouvindo no carro, na sua caminhada, eu vou falar aqui o telefone que você vai mandar uma mensagem, 34 999 58 8999. Você vai falar com o Wagner e ele vai agendar com você uma reunião de apresentação do MBA, porque a gente está selecionando também pessoas que têm sentido ser nosso aluno. Dei o recado aí, Wagner. Você pode dar o recado, eu posso dar também, beleza? Isso aí, fantástico. Inclusive, eu coloquei para vocês no chat aqui na Digital Edu o link direto da página do MBA, para vocês conhecerem algumas informações ali também, tá? E lá tem o link do formulário, tá? Para vocês poderem mostrar o interesse de vocês, para a gente agendar um bate-papo, tá? Ô, Muniz, tem mais duas perguntas, vamos fazer mais uma aqui, para a gente poder fechar, que é da Márcia Azevedo.
Como medir o ROI da agilidade em áreas como RH, jurídico, financeiro, onde o impacto não é diretamente receita? Aí o Paulo Rafael colocou também aqui o seguinte, aqui falo de Umurama, no Paraná, compartilho da dúvida da Márcia, principalmente Boa. se tratando de financeiro, licitações, contratações diretas. Muito bem. Márcia, essa aí é a grande pergunta mesmo, e é muito boa para a gente complementar aqui, que é o seguinte. Vamos pegar o RH? Vamos lá. A gente até vai lançar, Wagner, você vai estar no evento com a gente lá em São Paulo, 5 e 6 de maio. A gente vai lançar um livro maneiraço, RH Playbook, o HR Playbook. O que o RH do futuro tem que ter dos profissionais. E lá eu escrevi o prefácio desse livro semana passada. E está na minha cabeça justamente o RH. Então, com mais profundidade aqui, eu posso dar exemplo do RH. E lá, Wagner, a gente reuniu grandes executivos de RH de grandes empresas para escrever esse livro. E olha que interessante, Márcio. Lá eles citaram agilidade, olha que legal. Eles citaram que a empresa tem que ser ágil. Eles são de RH, eles não são diretamente especialistas em agilidade, mas, como bem falou Wagner, toda empresa tem que ter essa mentalidade de adaptabilidade. E a agilidade é para isso. Então, vamos pegar na prática como a gente justifica a ROI de um RH. Vamos pegar isso. Dentre todas as atividades do RH, uma delas é selecionar os melhores profissionais. Essa é uma. Segundo, manter na empresa os melhores profissionais. Essa é outra. Então, eu posso pegar essas duas atividades básicas de qualquer RH, que é ser uma empresa atrativa para eu selecionar os melhores. Para eu selecionar os melhores, eu tenho que pagar salários muito bons, né? Tem que ser até melhor que o mercado, mas eu tenho que ter benefícios. Eu tenho que ter uma cultura boa. Como é que eu faço para medir, então, se a agilidade funciona para RH? Ora, bolas. O que eu posso fazer? É uma atividade de suporte, né? Até diria estratégica. Mas ainda tem muita empresa que diz que RH é suporte, né? RH é burocrático, a gente fala isso. Mas vamos lá, né, Wagner? Respondendo a Márcia. Eu posso ver o seguinte, qual a taxa de turnover da minha empresa? Qual o percentual de pessoas que pedem para sair da empresa? Esse é um número. Aí eu vou olhar todo o meu processo de contratação e de retenção. Só que eu não vou olhar na perspectiva do passado de um processo mais burocrático. Eu vou olhar na perspectiva ágil. O que os profissionais querem hoje? Eles querem trabalhar numa empresa mais moderna, inovadora, uma cultura de experimentação, que é a cultura ágil. Não pode ser aquele ambiente tóxico, que tem a liderança tóxica, que tem a chefe Thanos. Opa! Então eu começo a identificar. Peraí, eu tenho que simplificar meu processo de contratação, não pode ser tão burocrático. Eu tenho que acompanhar se as pessoas que trabalham na minha empresa, elas estão satisfeitas. É mais do que pesquisa de clima. Eu tenho que acompanhar se as pessoas, por exemplo, na minha empresa, elas estão conseguindo se desenvolver como pessoa, como profissional. Quais são as aspirações dessas pessoas? Então, eu vou criar processos novos, que no passado não precisava tanto, talvez, porque faltava emprego e tinha muita gente disponível. Hoje, a gente está, né, Wagner, no Brasil, com uma taxa de desemprego pequena. Então, muita gente está escolhendo onde trabalhar, principalmente pessoas muito qualificadas. Então, voltando aqui, como é que eu faço para justificar ROI numa iniciativa ágil, que não é dinheiro de vendas? Opa, estou reduzindo o turnover? Estou conseguindo recrutar os melhores? Estou aumentando a pesquisa de satisfação? Opa, aí, Márcia, se eu consigo fazer isso, eu estou conseguindo mostrar que o RH é estratégico. O RH está conseguindo reduzir, inclusive, o gasto que ele tem, por exemplo. Eu vou dar um
puxar a sardinha para a gente aqui, Wagner, nosso MBA, imagina o seguinte, o RH, ele tem que capacitar as pessoas também, é um outro indicador. Imagina o RH mais inteligente, ele vai querer fazer parceria, por exemplo, com um MBA que é mais do que acadêmico. É um MBA com a visão de mercado. Então, esse RH, inclusive a gente está fazendo parceria com a Anguera e outras empresas, ele pode fechar uma parceria com o MBA. Aí os funcionários daquela empresa vão gastar menos, em vez de fazer uma matrícula individual, vai fazer uma matrícula em nome da empresa, que o desconto é maior. A empresa pode pagar uma parte, o funcionário outra parte. Esse profissional, ele vai se sentir muito mais valorizado, porque a empresa bancou um MBA ou viabilizou uma parceria que o profissional pagou menos. Então, eu estou citando um exemplo concreto aqui da nossa iniciativa, que é o MBA, que se uma empresa não incentiva os funcionários a continuamente se capacitar, esse RH não está fazendo a parte dele. Então, outra coisa também é isso, né, Wagner? No passado, eu lembro, que era muito engraçado, tem muita empresa que ainda faz, é o seguinte, Wagner, todo funcionário tem que ter X horas de capacitação. Aí eu lembro que ficava uma loucura no final do ano, todo mundo fazendo curso online, só para dizer que fez. Isso não adianta nada. Então, o RH ágil, ele não vai com aquela métrica burocrática só para cumprir tabela. Não, neném. Espera aí. Aquele profissional que fez um MBA em agilidade para negócios, quais as iniciativas que ele trabalhou e aumentou o ROI da área dele? Olha que ROI maneiro do RH. Ou seja, o RH viabilizou uma capacitação diferenciada para os funcionários, pagando menos que o mercado, os profissionais fizeram, mas foi além do certificado. Eles, até nosso MBA tem isso, né, Wagner? Mentoria individual, para acompanhar os alunos a gerarem resultado nas suas empresas. Então, esse é o ROI na veia. Ou seja, o RH viabiliza uma capacitação, os funcionários melhoram o seu trabalho dentro da empresa e geram ROI. Então, para não estender muito o nosso horário, Wagner, esse é um assunto bom para caramba, né? Mas sim. É isso, Márcia. Sempre dá para a gente conectar o resultado final de negócio em qualquer iniciativa. Fantástico. Muniz, tem mais perguntas? Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada depois, tem a pergunta aqui do Naldo, tem a pergunta do Leandro. Vamos verificar a pergunta, gente, e provavelmente pode surgir aí uma nova live, né, Muniz? Como nós fazemos. Vamos fazer isso, Wagner. Eu estava com um tema na cabeça para quinta-feira agora, mas como eu não defini, manda para mim as perguntas, por favor, se tu puder. Eu vou olhar, aí eu vou derivar dessas perguntas o tema para a próxima quinta-feira. Beleza. Maravilha, tá, Muniz. Gente, é o seguinte, o contato está na tela para vocês, tá? Pode entrar em contato, eu mando o link para vocês do formulário, mas quem está na Digital Edu, eu coloquei no chat já a página do MBA, para vocês ir lá, tem um botão para vocês emitirem, clicarem no formulário, tá? Para quem está nas redes sociais e quiser um certificado do encontro de hoje, vem para a Digital Edu, tá? Porque esse formulário ele vai ser colocado agora no chat da Digital Edu, para que vocês possam emitir o certificado. Só que ele tem uma duração, assim, para emitir de 5 minutos, ou seja, se você demorar a entrar aqui, você não consegue emitir o certificado, tá? Quem está na Digital Edu, está sendo colocado para vocês agora, que é o link do certificado. Pronto. Basta clicar e emitir. Para quem nunca emitiu, coloca o nome, como quer que seja mostrado no certificado, tá? Coloque tudo maiúsculo, ou primeira letra maiúscula, pelo menos, e clique em emitir, já sai na hora o certificado para você, e você pode usar para complementar horas, usar como horas complementares na instituição de ensino, pode usar para reportar PDUs, pode usar para outras iniciativas que você achar interessante, tá? Então, lembrando aí, entre em contato com a gente, vai ser um prazer falar para vocês um pouquinho sobre o MBA, está maravilhoso, né, feito com maestria, com a curadoria do grande Antônio Muniz, né, chancela da Anguera. E é isso aí, Muniz, até quinta-feira, no mesmo horário aqui na Digital Edu. Excelente, meu grande amigo. Prazer estar contigo mais uma vez. Excelente dia para você, para nossa audiência aqui.
e a gente se encontra, então, pontualmente, próxima quinta-feira, 9 horas, com o tema da audiência aqui. Com base em uma pergunta, a gente vai aprofundar. Em vez de responder correndo aqui, que não vai dar tempo, a gente vai aprofundar. Valeu, meu amigo Wagner. Até a próxima. Bom dia. Tchau, tchau.